Passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. Muito bem, o tema do Panorama Bíblico tem sido salvação. E temos aqui a grata satisfação de receber perguntas, comentários feitos pelos nossos ouvintes, que com certeza têm enriquecido esse diálogo, este debate sobre esse tema, o mais importante das Sagradas Escrituras. Desde o Gênesis ao Apocalipse, há uma mensagem, uma carta aberta de Deus direcionada a toda a humanidade. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança para a salvação de todo aquele que nele crê. E os ouvintes, então, participando, fazem perguntas, deixam comentários que acabam ajudando outros ouvintes que estão em sintonia conosco neste momento. Agradecemos aqui o nosso irmão Silva, que é um ouvinte assíduo do programa. Agradecemos ao irmão Silva pela sua audiência, que Deus o abençoe, a sua casa também. E ele faz aqui um comentário. As pregações hoje falam sobre a volta do Senhor Jesus por causa dos últimos acontecimentos, mas não falam precisamente sobre a salvação. Então é um comentário do nosso irmão Silva. Ele percebe que as pregações nos púlpitos muitas vezes são motivadas devido aos fatos dos últimos dias. Talvez assistindo um noticiário, as pessoas sejam informadas sobre catástrofes que acontecem no mundo, os tsunamis, os terremotos. Fala-se também das pestes, doenças que agora estão voltando, estão dizimando grupos inteiros de pessoas, as guerras. Meu Deus, quanta gente morrendo nas guerras que são travadas no mundo inteiro, que hoje acontece, muita guerra, muita disputa. Então as pessoas trazem a mensagem falando sobre esses últimos acontecimentos. E aí o irmão Silva notou que sobre propriamente a salvação, eu acho, pastor Nível, que ele se refere àquele plano da salvação, descrito precisamente por Deus desde do livro de Gênesis, né, mostrando um plano para salvar o homem. E o irmão Silva acho que questiona um pouco nesse sentido. Essas mensagens são válidas, pastor, usando os acontecimentos dos últimos dias? Essas mensagens são válidas desde que a pessoa, o pregador, conclua que nessa situação em que estamos vivendo, como o irmão tem bem falado aí, o caos que estamos vivendo, que é citado aqui em Mateus capítulo 24, eu vou ler só um trecho aqui rápido, Jesus falando aqui, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É válido, estamos vivendo esse tempo de caos no universo, é válido pregar citando que Jesus está à volta, está prestes a voltar, porque esses sinais mostram isso. Só que, falando tudo isso, nós não podemos deixar de falar, você já está salvo, você já encontrou a salvação em Jesus Cristo,
porque senão não vai completar essa mensagem. Se eu vou alertar tudo isso, mas não dá um escape, uma saída para que a pessoa tome uma decisão e tenha um livramento de uma condenação eterna, então está faltando alguma coisa. O próprio Senhor Jesus, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, em Mateus também, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está fazendo essa alusão, como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se casamento, vivendo uma vida assim, longe de Deus, Deus não fazia parte da vida dessas pessoas. Assim será também, Jesus compara aqui, confirmando o acontecimento do dilúvio, que muitos dizem que isso é uma história, não é história com H, é com E. Isso é um conto, isso é uma coisa que foi inventado, não é real, é verdadeiro. Então Jesus foi enfático ali, assim como foi, assim será. Jesus está, em breve ele voltará. E o nosso amado consulente aí, nosso irmão Silva, pregação, falando dos acontecimentos e da volta de Jesus, está correto, desde que, a gente enfatiza isso, seja falado o escape disso, né? Pastor, agora o senhor tem citado Mateus 24, que é um sermão profético do Senhor Jesus, um sermão escatológico, ali já revelando acontecimentos futuros que viriam sobre a terra. E o senhor leu o texto aí que falou sobre os fatos que hoje acontecem, de praga, de peste, de terremoto, de guerra. Pastor, esses fatos sempre aconteceram na história, pastor? Qual é a diferença dos fatos que sempre nós vimos narrados aí pela história da humanidade e para esses últimos dias? O que diferencia, pastor? Na verdade, esses fatos já aconteceram na história, mas eu não tenho comigo aqui. Eu fiz uma vez, no ensino da Palavra de Deus, uma estatística no tocante a terremotos. Nos últimos 100 anos, assim, resumindo bem, houve mais terremotos do que desde que a criação da Terra. Então, a gente observa que está estreitando, vai se afunilando, como uma bola de neve, vai crescendo, 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 até o final dos tempos mesmo, que eu creio que está breve já pelo que tem acontecido. É lógico que ninguém vai datar isso, só Deus sabe, mas pelos sinais nós podemos entender que não está muito longe, não. Então, o importante é estarmos conscientes que estamos salvos, estamos nas mãos do Senhor e Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém precisa ficar assustado. A gente lê muito e ouve muito, às vezes meteoros passam, dizem que quase raspando a Terra, alguns 1000 quilômetros da Terra, mas Deus tem o controle de tudo isso. Então, pastor, aí a ideia está na incidência, então. Então, a incidência dos últimos anos é maior do que já houve em toda a história da humanidade, pelo menos dos fatos registrados. A incidência desses últimos anos para cá é muito maior, então. Perfeitamente. Acendendo um alerta aí realmente. Exato. E o Senhor Jesus está às portas mesmo para buscar a sua igreja, que cada um de nós, e principalmente agora os nossos ouvintes, devem se preparar, né, pastor? Perfeitamente. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Teu Deus, Amós 4,12. Né? No Japão, é sabido que mensalmente tem vários terremotos no Japão. É a terra dos terremotos lá. Até no Brasil, que nunca houve, já houve terremotos. Até no Brasil. E já morreu gente de terremoto aqui. É bem pequeno essa incidência no Brasil, que o nosso país, pela situação geográfica dele, ele está mais ou menos livre disso. Mas naqueles lugares lá, Japão, Indonésia, aquela parte, daqueles lados da Terra ali, é comum, quase que diário. É lógico que é numa intensidade menor, no grau, né, da medição do terremoto é menor, mas são muitos terremotos. Né? Guerras, então, hoje, se a gente vai alistar, Estado Islâmico e terrorismo e guerras internas, é assim mesmo. Então Jesus está às portas.
Pastor, agora aproveitando, já que falamos aqui, aproveitando a pergunta do irmão Silva, sobre esses acontecimentos, esses últimos acontecimentos, nos fez aqui lembrar de Lucas capítulo 18, que é aquela parábola do juiz iníquo, uma parábola muito conhecida, que fala sobre injustiça, né? E nós vemos aqui o caso de uma idosa, de uma senhora aqui, que ela sofreu aqui, uma viúva, na verdade, né? Desculpe, eu falei idosa, poderia até ser uma pessoa mais nova, mas uma viúva normalmente já era uma pessoa já com uma idade um pouco mais avançada. E aqui há um problema, porque ela precisava que ele fizesse justiça em alguma causa que ela tinha. E hoje, no nosso país, pastor, nós estamos vendo aí uma evidência de injustiças, né? E é interessante que quando o Ministério Público se manifesta, fala que a corrupção no nosso país é sistêmica. E isso causa até um certo espanto a nós, que isso faça parte tão integrante já, né, da forma de se governar, de se viver no país, como uma corrupção que é sistêmica. Então, uma injustiça que é promovida por aqueles que têm poder, por aqueles que estão aí com a caneta na mão, com autoridade, muitas vezes estão agindo em proveito próprio e em detrimento de um número muito maior de pessoas, como hoje temos no nosso país. Essa injustiça, como é citada aqui em Lucas 18, entre um juiz que era iníquo, no caso aqui citado pelo Senhor Jesus, e essa viúva, e essa senhora, isso é fato hoje no nosso país, pastor? Infelizmente é fato no nosso país. Algumas vezes a justiça, ela comete injustiça, mas entendemos que a justiça, com toda a injustiça dela, é melhor do que nada. Porque se não houvesse essa justiça, nós estaríamos perdidos aqui. As autoridades foram constituídas por Deus. Então, Deus não é responsável pelos atos de juízes injustos. O juiz injusto, ele vai responder pela sua injustiça, ou aqui, diante dos homens, se houver tempo, ou diante do Senhor, com certeza, naquele dia. Então, entendemos que as autoridades constituídas por Deus são para funcionar na lealdade, funcionar na justiça da lei, e essa lei dos homens foi tirada em princípio da lei de Deus. Entendemos que a lei, que é a mais antiga, a lei romana, os princípios dela foram tirados da palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. A lei do homem, ela pode mudar. O homem faz as leis, o legislativo nosso, no nosso Congresso, ele faz as leis, ele fabrica as leis para beneficiar a sociedade. Só que essas leis não são perfeitas. E eles não fazem isso com dolo, eles fazem isso para querer o melhor. Mas como o homem não é perfeito, ele não vai fazer uma coisa com perfeição como Deus fez através da sua lei. Então, nessa lei do homem, há decretos que mudam essa lei, transformam para melhorar. Agora, como o irmão tem citado esse texto do juiz iníquo, a lei de Deus não muda. Nós temos os mandamentos de Deus, há quantos milênios ele vai a eternidade afora, porque Deus não tem erro, ele é a verdade. Pastor, aqui aproveitando a parábola, e o próprio Senhor Jesus, terminando a parábola, ele fala sobre salvação. Ele fala sobre o seu retorno à terra, né? Chamando hoje de segundo advento de Cristo, né? O primeiro já teve com a sua encarnação, né? A sua vida, morte e ressurreição. Agora haverá o segundo advento de Cristo, quando ele vem para buscar
a sua igreja, não é? Vai ressuscitar os que morreram em Cristo e os vivos serão transformados para assim juntos irem ao encontro do Senhor nos ares. E ele aqui, em Lucas 18, verso 8, ele está dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Qual a mensagem que poderíamos passar agora para os nossos ouvintes, que têm sido assim, diariamente, pastor, bombardeados pelos noticiários, com notícias de escândalos sobre escândalos, de homens inescrupulosos que usam do poder e de meios para enriquecerem ilicitamente, e a população hoje, como diz aí os dados estatísticos, com mais de 11 milhões de desempregados. Né? Quem hoje vai no mercado fazer uma compra com o mesmo valor que foi há um mês, 2 atrás, já não consegue adquirir os mesmos produtos nas mesmas quantidades. Então hoje vivemos realmente numa situação de injustiça. Um grupo pequeno detém a maior parte dos recursos e um grupo muito maior está aí abandonado praticamente à própria sorte. Então a pessoa nos ouve, passa por um desemprego. Como nós, igreja, temos recebido pedidos de oração nesse sentido, né? A pessoa pede: ore por mim, para que Deus me abra a porta de um local para trabalhar, eu preciso trabalhar. Então é um pai de família, é um membro de uma família que tem sentido essa injustiça aqui, pelo menos no nosso país, né? E ainda vem o noticiário, ligam a televisão para ver um noticiário que mais um escândalo foi descoberto, mais uma corrupção, mais uma fraude. Né? Então, usando aqui como exemplo esse texto de Lucas 18, em que esta viúva, né, ela insistiu. O Senhor Jesus chama a atenção para a insistência dela. Ela bateu na porta e o juiz, incomodado, lhe fez logo justiça para que ela não retornasse mais a lhe importunar, lhe incomodar. E aquilo, então, o Senhor Jesus ensina que Deus nos fará justiça. Quanto mais o nosso Deus, se lhe pedirmos, se batermos na porta, Ele vai fazer justiça a nós. Pastor, o Senhor Jesus voltando à terra, Ele vai achar fé, pastor? No texto que está lido aí, tem mais uma passagem da Bíblia que fala exatamente dessa maneira aí. Quando vier o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus fala nessa parábola e fala em outra passagem. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Subentendemos aí que não. Está uma interrogação, então ele está deixando uma interpretação aí. Há duas coisas que a gente deve observar nessa parábola. Um juiz iníquo, a mulher, a viúva, pedindo, e o juiz iníquo, de um determinado momento, ele já aborrecido e chateado, pedindo tantas vezes, eu vou logo conceder a causa dessa mulher, ela parar de ficar me importunando aqui. Então, Jesus faz esse comparativo com ele mesmo. Se um juiz iníquo atendeu essa viúva, quanto mais o juiz dos céus e da terra, que não é iníquo, é o juiz todo-poderoso, santo, perfeito, não vai atender a seu tempo. Isso é importante a gente detalhar. Ele vai atender a seu tempo. Então devemos pedir. Agora, porventura achará fé na terra? Nós não podemos ser abalados pelas injustiças. Né? O pastor Rogério tem especificado bem, estávamos conversando até antes do programa com relação à política e tantas coisas, e corrupção, e nós ficamos alarmados de ver quantas pessoas vivendo numa situação de riquezas que a vida inteira você não acumula um patrimônio que eles, em um dia, em um momento, eles já têm milhões e milhões, e hoje não se fala, não é mais milhões, são bilhões. Bilhões. Bilhões, é algo astronômico isso.
Então isso, o irmão, a irmã meio incauto, pode abalar até a fé, de ver tudo isso, mas cadê a justiça do homem? E fora a dificuldade que estão vivendo, né, pastor? Perfeitamente. Em relação ao desemprego, à alguém, necessidade. exato, alguém paga essa conta. E quem é a base da pirâmide. Mas estávamos conversando e veio em minha mente aqui o Salmo 73, quando é falado aqui o salmista Asaf, ele diz no versos 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Quase que o salmista Asaf perde a sua fé. Vendo, você vê no contexto, não há tempo para ler, mas no contexto ele via a prosperidade dos ímpios. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E vai por aí adiante. E aí, quando ele cai em si, ele diz aqui no versos, resumindo aqui, no verso 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O fim deles, se não for uma cobrança aqui, pelas suas injustiças, pelos seus roubos, pela corrupção, por certo e com certeza será na eternidade diante do Senhor. Então o salmista Asaf, ele percebeu que qual é o fim deles e qual é o meu fim. Então ele se acalmou aqui. Então da mesma forma nós, não é justificativa para nós abandonarmos a fé ou esfriarmos na fé vendo tanta corrupção. É motivo para estarmos cada vez mais firmados no Senhor e sabendo que o juiz de toda a terra vai chegar no seu tempo certo e vai julgar essa causa que não compete a nós. Pastor, e importante os nossos ouvintes não deixarem se abalar por isso e continuarem confiando em Deus, esperando no Senhor. Não é? Continuem no temor de Deus, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, diante dos acontecimentos, diante das notícias, diante da situação política, econômica do nosso país. Não se desespere, mas espere em Deus. Outro dia foi citado aqui no programa o texto de Eclesiastes, capítulo 12, que eu acho que ele é bem aplicado nesse momento, palavras do sábio Salomão, já no fim da vida, ele pôde dar um conselho ainda de suma importância para todas as gerações futuras a dele. Aqui em Eclesiastes 12, diz assim no verso 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é Exato. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha que interessante ele dizer, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o nosso dever. Não vamos deixar que práticas ruins, perversas, erradas, venham trazer influência sobre a nossa vida, de modo a querermos copiar agora essas mesmas práticas. Muito pelo contrário. Perfeito. Mais ainda vamos firmar nossa posição em Cristo, vamos continuar temendo a Deus e agindo de modo a agradar o nosso Senhor. E o verso 14, que é o último do livro de Eclesiastes, diz, porque Deus há de trazer a juízo. A juízo, como o Senhor tem falado, Perfeito. pode ser aqui na lei dos homens, mas também no juízo de Deus, que ninguém vai escapar, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Hoje nós estamos vendo aí essa operação da Polícia Federal, né?
sobre Operação Lava Jato, que tem as suas fases, chegamos na 30ª, e tem mais coisa que estava encoberta e que está sendo revelada. E nós até acreditamos que nem todas serão desencobertas, né, pastor? Ainda continuarão ali abafadas, escondidas. Mas diante de Deus, todas que estavam encobertas serão reveladas. E o nosso Deus fará juízo. O seu juízo é perfeito, é reto e não tem nenhum tipo de interferência, seja de quem for, né, pastor? Perfeito. Não tem. O justo juiz julgará com precisão e com certeza naquele momento, e podemos ficar tranquilos quanto a isso. Não cabe a nós julgar. O Senhor vai julgar. Cabe a nós, como o irmão tem bem falado aí, vivermos no temor do Senhor, em obediência à sua palavra. Esse texto de Salomão, maravilhoso. O que importa, o resumo, tudo que ele passou. Resumiu a vida. Ele resumiu, é isso. Então, se ele já passou por tudo isso e fala isso, o homem mais sábio da terra, vamos atentar, que ele fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não a palavra de homem, mas a palavra de Deus, como palavra de Deus. O importante teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Como falamos hoje, o Salmo 119, há uma enxurrada de palavras, de versículos maravilhosos, né, para nós tomarmos isso como parte da nossa vida, independente de qualquer situação aí que passe o país ou que nós estivermos passando. Estamos firmados no Senhor, é Ele que nos sustenta.